Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 13 de setembro de 2025. Vou mostrar hoje para vocês como a Rússia sacrifica os seus soldados na guerra contra a Ucrânia. É chocante, mas assistam que é interessante, mas é chocante. A gente já desconfiava, achava que era cocaína, mas é um outro esquema, que também deve ter cocaína. Quero convidar todos vocês a inscreverem-se no canal, inscreva-se porque é importante. Por que é importante? Porque aqui você sempre verá a verdade. Eu conto com vocês. E também conto com todos que estão assistindo para darem um like. Compartilhem com as suas redes sociais, porque assim mais gente vai assistir e assim fortalece o canal e o YouTube distribui para mais gente. Se você der o like, se você se inscrever e se você compartilhar também. E façam também seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Então, um novo esquema, que eu já chamei de chocante, ele foi revelado sobre o Kremlin, sobre Putin e os generais russos, como eles sacrificam, ou como melhor, sacrificaram seus mais de 1 milhão, agora perto de 1.100.000 soldados, nesse que é o número de baixas da Rússia, na linha de frente, ou melhor, no teatro de operações. Já a partir de 2023 que eles estão agindo dessa maneira. A diretoria médica militar, que faz parte, essa médica militar, do Ministério de Defesa da Rússia, ela publicou algumas diretrizes para o que ela chama de correção farmacológica do desempenho dos militares. Isso é voltado justamente para a guerra na Ucrânia, essa nova norma que eles passaram. Vamos dizer assim, traduzir isso, né? O que eles dizem? Que trata-se de uma tentativa de manter a prontidão de combate do exército, não por meio de treinamento ou disciplina, mas por meio de pílulas. Tem uma publicação chamada Militarne, publicou uma investigação independente sobre o que os soldados russos fazem antes de serem jogados no moedor de carne. De acordo com os documentos, o kit de primeiros socorros de combate inclui medicamentos chamado Loxadan e um outro chamado UR-1. O primeiro é uma mistura dos estimulantes bromantan e mesocarb. O último é um derivado da anfetamina mais perigosa. O segundo é um medicamento experimental à base de modafinil, conhecido por seu uso em alguns outros exércitos do mundo. O Loxadan, que vão para o combate, né? O Loxadan supostamente alivia temporariamente a fadiga, a sonolência e aumenta a resistência física. O manual russo do Ministério da Defesa, no caso dessa parte farmacológica, médica, afirma que o efeito dura de 12 horas a 2 dias sem dormir. O R1 concentra-se na estimulação cognitiva. Dá uma clareza mental, velocidade de reação e atenção. Ambos os medicamentos são usados oficialmente apenas na Rússia. E são comercializados como medicamentos para o que o Ministério da Defesa recomenda. Para os paraquedistas, para o cara pular lá de cima e não sentir medo, né? É um negócio para os paraquedistas, forças especiais de fuzileiros navais, e o modafinil, à base do R, como eu disse, ele já foi usado em alguns exércitos do mundo, mas oficialmente não pode ser usado, né? E eles não usam oficialmente nenhum exército do mundo, então não vou citar nenhum aqui, mesmo que eu desconheço todos os que fazem isso. A versão russa, no entanto, trata da administração em massa desses medicamentos antes de jogá-los no combate, no teatro de operações. Vamos chamar os buchas de canhão no moedor de carne, é isso que acontece. Agora eu estou entendendo, às vezes a gente não entendia, como é que o cara vai mansamente para ser morto lá. Agora alguns estão reagindo, talvez mesmo sob os efeitos, eles sabem o que acontece. E eles ficam até perigosos contra os seus superiores, por causa disso que já aconteceram casos, na minha opinião, de eles matarem o superior, seja o sargento, o tenente, até coronel eles já mataram e se mandaram.
desertaram armados e não tenho notícia que alguns deles foram pegos. Muitos se atravessaram para a Ucrânia e muitos tentaram voltar para casa. Não sabemos, talvez tenham tido sucesso. E eles saem sempre em grupos agora, né? Além desse kit de primeiros socorros de elite, médicos militares russos também prescrevem programas de 14 dias para soldados comuns. Eles duram menos disso no moedor de carne, porque as tropas de elite, elas não são jogadas no moedor de carne. Elas atuam como tropa de elite. Se o moedor de carne passar, daí que entram as tropas de elite. Mas todo mundo ganha. Só que os recrutas, esses que têm treinamento de uma semana, eles ganham só durante 14 dias ou enquanto estiverem vivos, não ultrapassando 14 dias. É um medicamento conhecido por escândalos de doping no esporte, né? Também tem que é o Fulturacetam e Noopept. São não trópicos comercializados como meios para melhorar a memória e a concentração. Todos eles estão disponíveis em farmácias na Rússia e não são considerados potentes, o que facilita ainda mais seu uso. Mas nesse caso é o exército que fornece para o pessoal que vai combater. O principal problema com esse esquema que a Rússia está adotando, o esquema no combate, é que os medicamentos não eliminam a fadiga real. Eles apenas mascaram os sintomas e fazem o corpo dos soldados trabalhar até a exaustão. Após o efeito passar, ocorre um retrocesso acentuado, queda de força, colapsos nervosos, distúrbios de sono e da pressão. Além disso, forma-se uma dependência psicológica. O soldado começa a acreditar que sem a pílula não é capaz de completar a tarefa. É um círculo vicioso em que a estimulação química substitui o treinamento real. De acordo com a mídia russa, durante a invasão em larga escala, militares recorreram a outros meios em altas doses, causando um efeito semelhante aos dos narcóticos. Esses outros meios eu acho que de fato já eram narcóticos, né? É uma opinião. Não tive essa informação. A informação que eu recebi é sobre isso que eu estou falando, desses psicotrópicos que estão em farmácias, mas que o exército fornece gratuitamente antes das batalhas. No entanto, na maioria das vezes, na linha de frente, tudo parece muito mais prosaico. Bebidas energéticas de lojas são fornecidas, que você compra em lojas, mas são fornecidas ali. Chá e café e doces. E o raro uso de suplementos esportivos. O exército russo aposta não apenas na mobilização e na propaganda, mas também na farmacologia. E prisioneiros, antes de serem enviados para a linha de frente, não se transformam em super-guerreiros, né? Porque isso aqui só tem um efeito a curto prazo, como nós vimos. E a longo prazo prejudicam a saúde e a eficácia do combate. Ou seja, eles estão deixando os soldados deles com uma série de efeitos colaterais, uma série de dependência química, né? Que depois que a guerra acabar, aqueles que sobreviverem vão ter problemas. Talvez não possam viver sem isso, talvez fiquem viciados, porque o que está acontecendo é o seguinte: aqueles que voltam, ou porque são feridos, ou porque terminam o contrato, algum motivo qualquer, que sobreviveram a essa loucura de buchas de canhão, que eles de fato são, eles têm tido problemas. Existem muitos que eram pacíficos em casa, gente boa, batem na mulher, tem gente que já matou a mulher, então são criminosos, altamente criminosos. E a Rússia, como eu disse num outro trabalho para vocês, ela está tentando dar um trabalho para eles, para trabalhar nas prefeituras regionais, nos governos regionais, né? Para dar um status. Vocês foram à guerra, agora vocês são importantes. Mas vai ser um salário michuruca. Agora mudaram. Agora, essa semana eu tive a informação seguinte, que a Rússia vai mandá-los apenas para um local. Vai mandar todos para a Sibéria com o motivo: parabéns, vocês lutaram, são heróis da Rússia e vocês agora vão ajudar a construir uma nova Rússia na Sibéria. E vocês são responsáveis. Então vai contar esse monte de mentira, não sei se eles vão engolir. Na realidade, vão ficar lá isolados na Sibéria, vão ganhar um salário, que não vai ser um salarião, né? Vai ser um salário, será salário mínimo, alguma coisa a mais que um militar ganhava, dos sobreviventes, e vão mandar para a Sibéria, porque a Rússia está com medo deles. Os governantes estão com medo dessa gente, do que eles possam fazer, inclusive contra o próprio governo. Eles acham que se eles estiverem concentrados em algumas regiões, eles poderão se revoltar, até pelos exemplos que eles estão vindo dos desertores, como eles estão desertando. Então a ideia é concentrá-los todos na Sibéria.
e estão praticando um crime contra eles, porque é um crime. Eles estão viciando o soldado nesses psicotrópicos. Estão viciando, estão acabando com a saúde deles, estão matando eles. Não só pela defesa dos ucranianos, mas eles mandam eles já, vamos dizer assim, anestesiados para a morte, né? Eles não sentem nada e vão lá todos alegrinhos, ainda dão vodka para eles antes de eles saírem para frente do combate. Fica todo mundo feliz, por causa disso que tem tanto bêbado na Rússia, né? Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, conto com o like de vocês para se inscreverem também, aqui vocês viram a verdade. E compartilhem, porque fortalecem o canal, vai continuar vendo a verdade e você recebe a notificação na tua casa. Conto com vocês. E distribuam para o maior número possível de pessoas e façam seus comentários. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.